Estados Unidos, eles cobram um plano do Brasil contra o PCC, o Comando Vermelho, né? Os Estados Unidos também querem que o Brasil apresente ao governo americano um plano para acabar com o PCC, Comando Vermelho, Hezbollah e as organizações criminosas chinesas em solo brasileiro, segundo um alto funcionário americano que informou o jornal A Folha de São Paulo. O governo brasileiro tenta evitar que os Estados Unidos anunciem a designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas, o que nós já sabemos que são. Enfim, de acordo com a reportagem do UOL, Washington já decidiu classificar as facções como terroristas, ou seja, é uma decisão dos Estados Unidos e ponto. E isso é um fato, não tem como negar também. Agora, diante dessa situação, de toda essa falta de diplomacia, essa falta de ética do atual governo em relação aos Estados Unidos, sabendo que agora os Estados Unidos realmente pode voltar a trazer a Lei Magnitsky também, enfim, sabendo que o Brasil voltou a ser pauta, né, para os Estados Unidos diante de todos esses fatos, e já é pauta diante desses escândalos, desses grandes escândalos de corrupção no cenário mundial, né? O Brasil já tem sido mal visto há muito tempo em relação a esses escândalos, mas agora está piorando. Diante disso, Thiago, qual que é a sua visão e como que você acha que nós, brasileiros, vamos nos livrar dessa situação? Porque olha aqui em que lugar que nós estamos, né? Diante, realmente no fogo cruzado. Exatamente. Eu vou responder a tua pergunta logo de cabeça. Tem que tirar o Lula de lá. Porque ele é o maior criminoso de todos. Tira ele de lá que a gente resolve uma boa parte dos problemas. Ele é criminoso, ele é corrupto, ele foi preso, ele foi condenado e por uma manobra, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que foi uma manobra feita pelo STF para tirar o Lula de lá. Então como é que nós temos um presidente que é corrupto, bandido, e vamos esperar intervenção contra bandidos? Nesse mesmo discurso que ele proíbe a entrada do assessor sênior de Trump ao Brasil, ele começa a fazer imbróglio falando. Lula, quando fala, ele dá muito pontos contra ele mesmo. Mas ele já começou o discurso de que o trabalho da PF, junto com o Banco Central, é contra os grandes bilionários do Brasil, e que vai haver, de fato, investigação contra os corruptos. Eu fiquei pensando, mas, cara, que incongruência, que falta de coesão. Eu penso assim, na base governista do Lula não tem ninguém que entenda de nada. E quando eu lembro que estudei com Olavo de Carvalho, eu tenho certeza que ele estava certo. Não tem ninguém que entenda nada. Olha aqui, segundo a Gazeta do Povo, 61 milhões de brasileiros, até 61 milhões de brasileiros, vivem sob domínio de facções. Existem cidades em estados governados pelo PT, como Ceará, Rio Grande do Norte, e também, eu vou me lembrar o próximo agora, e a Bahia, onde as cidades estão esvaziadas. Esses dados, os Estados Unidos já mensurou e já confirmou. Existem sim pessoas que perderam o seu bem mais precioso material, que é o seu lar, porque o crime organizado falou assim: saiam ou morrem. Fora disso, os Estados Unidos têm visto uma movimentação gigantesca, onde o crime organizado entra às suas fronteiras, leva drogas, faz contrabando, prendem pessoas, torturam pessoas, e eles sabem disso. Se tem uma coisa que os Estados Unidos têm bem, dentre tantas, é inteligência. Uma fiscalização absurda. E eles sabem desses fatos. Como o PCC e o CV precisam dos Estados Unidos e sua estrutura para serem o que são, os Estados Unidos estão ameaçados, por isso que eles estão intervindo. Não é porque os Estados Unidos quer proteger o Brasil. Os Estados Unidos está se protegendo e está pedindo apoio do Brasil para combater o crime organizado. Olha só, eu vou entregar a minha inteligência para evitar essas transações, esse uso de bancos, porque o que o crime menos tem vontade de ter é drogas nas mãos. Eles gostam de território. E os Estados Unidos está vendo que isso está problematizando a sua região. E eles estão fazendo um trabalho do qual o presidente do nosso país, que é tão bandido quanto esse de PCC e CV, proíbe que essas ações sejam feitas. É quase impossível acreditar que houve uma química entre Lula e Trump. É quase impossível. Aquele galego, ele não é idiota. Ele sabe que Lula protege bandido.
O Lula protege Alexandre de Moraes, caraca. O Lula protege, nossa, meu Deus, vou citar vários nomes aqui. Lula manda avião da FAB buscar corrupto em outro país. Lula briga aqui no país e agora proíbe um americano, aquele cara americano, entrar no país. Então, assim, além de PCC e CV, o problema do Lula só aumenta pelo fato de ele ser quem ele é. Um apoiador de ditaduras e um defensor de bandidos, assim como ele.